Olá a todos, bem-vindos a mais um pequeno estudo. Desta vez eu quero-vos falar acerca o justo viverá da fé. O que é que significa isso? Bem, em primeiro lugar vamos ver o que é que não significa. Viver da fé não significa viver alienado ao mundo real, à realidade desta vida. Alguns cristãos pensam que viver da fé é viver estilo País das Maravilhas. Mas isso não existe. Isso não é verdade. E eu quero-vos mostrar pela palavra de Deus que a fé não funciona num mundo estilo País das Maravilhas. A fé, ela analisa factos. Ela faz contas. A fé vigia e a fé constrói a vida na rocha. Então, quando nós vemos Jesus a falar e dizer que ninguém deve construir uma torre sem primeiro fazer as contas para ver se consegue terminá-la, quando Jesus diz que ninguém deve ir para uma guerra sem primeiro ter uma estratégia e fazer contas e saber com quantos homens é que vai para a guerra, o que é que Jesus está a querer dizer com isto tudo? Está a querer nos mostrar que nós vivemos num mundo real, num mundo duro, num mundo difícil, e que a fé não pode estar alienada à realidade e pensarmos que tudo se resolve estilo com pós de perlim-pim-pim, com oraçõezinhas ou com vigílias, etc, etc. Nada disso. A fé que funciona é uma fé que analisa factos, é uma fé que faz contas. Nós temos que aprender a fazer contas à vida. Mas a fé do Deus que eu conheço da Bíblia é uma fé que tem que vigiar. Por exemplo, o rei David escreveu Salmos, não é? Em que ele diz que se o sentinela não vigiar, em vão ele vigia se não confiar em Deus. Por um lado temos que confiar em Deus, mas por outro lado nós precisamos de vigiar. Nós temos que vigiar. E a primeira coisa que nós precisamos de saber vigiar é a nós mesmos. Nós gostamos sempre muito de olhar para os outros e de apontar o dedo aos outros. Mas nós temos que aprender a vigiar a nós mesmos, a cuidar das nossas emoções, a cuidar-nos para não cairmos em tentação, etc, etc. Então a fé da Bíblia é fé que não só faz contas, mas vigia. E também é a fé que constrói a casa na rocha. E quem é que tem que construir? Sou eu e é você. Por isso é que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Quando vierem os temporais desta vida, graças a bom Deus, Ele vai estar connosco para nos ajudar, para que nós não caiamos, não entremos em desgraça. Mas quem tem que construir somos nós. Somos nós que temos que vigiar. Somos nós que temos que fazer as contas e tomarmos decisões. Pois Deus nos deu livre-arbítrio. E nós temos que aprender. E isso é viver da fé. O justo viverá da fé. A fé também, muitas vezes, leva-nos por caminhos hostis. Na verdade, viver neste mundo, que já vimos que não é o mundo do País das Maravilhas, este mundo é um mundo hostil. Nós vivemos num ambiente hostil, um ambiente perigoso, cheio de salteadores, de ladrões, de lobos, cheio de fraqueza, cheio de perseguições. Seremos maltratados por amor a Jesus Cristo, odiados. Jesus nos advertiu disso.
Ora, a fé leva-nos a esse ambiente. Porquê? Porque o mundo, ele é contrário à natureza de Deus. O mundo não gosta de Deus. O mundo, o espírito deste mundo, não gosta do Evangelho de Jesus Cristo. E como a tua fé e a minha fé está baseada na promessa da vida eterna, está baseado no Evangelho de Jesus Cristo e na palavra do Senhor e em Deus, como é óbvio, então nós vamos sofrer perseguições. Nós estaremos sempre, todos os dias, sujeitos a perigos, sujeitos à fraqueza, à espada, sujeitos a mil e uma coisa. Mas o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? O perigo, a espada, a nudez, a fome, a fraqueza, a doença, nada disso, nada nos pode separar do amor de Deus, porque a nossa fé, apesar de reconhecer este mundo hostil, nós continuamos inabaláveis a crer em Deus, porque sabemos que Ele está connosco todos os dias da nossa vida. E um dia, quando o nosso corpo expirar, quando morrermos, nós iremos viver com Deus, vamos estar com Ele para sempre. Receberemos um corpo novo. Aleluia! É isso que a Bíblia nos promete em 1 Coríntios 15. Se você ler o capítulo todo, é um capítulo grande, está lá toda a promessa da ressurreição. Em Cristo seremos ressuscitados e estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus. Fé, o justo vive da fé, é também crer, esse justo crer que apesar de tudo isto, apesar de sabermos que estamos num ambiente hostil, problemático, muitas vezes sujeitos à fome, à fraqueza, à nudez, muitas vezes sujeitos a perigos, sujeitos a tanta coisa e até a sermos maltratados e sermos mortos por amor a Jesus. Apesar de nós sabermos isso tudo, nós acreditamos e cremos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Ele é galardoador. Recentemente alguém me dizia: olha, tome cuidado porque se você diz que tem paz, essa paz você pode perdê-la. E eu respondi a essa pessoa que não há ninguém que me pode tirar esta paz que eu creio que está dentro de mim. Nem a morte me pode tirar essa paz, porque a paz que está dentro de mim foi trazida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu ouvi esse Evangelho, eu acreditei nele e creio nele, e por isso eu estou selado pela promessa do Espírito Santo de Deus. Deus vive em mim, está em mim, independentemente dos meus defeitos e independentemente das circunstâncias que eu estou a viver. Deus está comigo porque eu creio que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Quero terminar lendo para vocês Hebreus 11. A parte final do capítulo de Hebreus 11, o autor do livro de Hebreus estava a falar acerca dos heróis da fé e ele estava aqui a dizer algo fantástico. Diz assim, que pela fé os antigos, aqueles que viveram antes de Cristo vir, isto é, na antiga aliança, os antigos apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo pela fé. Isto é, eles pela fé creram, mas eles não estavam alienados ao país das maravilhas, não. Eles creram que Deus estava com eles e por causa dessa crença eles conseguiram apagar o fogo, conseguiram tirar da fraqueza forças, se esforçaram nas batalhas e Deus lhes deu vitória. Mas também
existiram aqueles que foram torturados, conforme diz aqui no versículo 35. Uns foram mortos, torturados, não aceitaram o livramento, porque eles creram assim: se eu morrer agora, mais depressa eu alcanço a ressurreição, conforme diz aqui o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Oh, glória a Deus! Os antigos já criam nisso, assim como você e eu creio também. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que é bom viver, mas que se ele morrer, que ele tem o ganho, tem ganho na morte, porque mais depressa estará com o Senhor. Glória a Deus! E depois diz aqui o versículo 36, e outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Glória a Deus! Todos estes antigos, conforme diz aqui no versículo 39, eles morreram acreditando na promessa, sem a ver. Eles não viram Cristo, eles não viram o Redentor deles, mas eles creram. Eles creram, por isso eles estão registados aqui, no capítulo 11 do livro de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé. Pessoas que andaram pela fé neste mundo real, neste mundo perigoso, neste mundo em que eles analisavam os factos, faziam contas à vida, vigiavam e construíam a vida na rocha. Glória a Deus! Uns viveram mais tempo, outros viveram menos tempo, mas todos creram na promessa da vida eterna, na promessa da ressurreição. Glória a Deus! E é isto que significa, meus amigos, que o justo vive da fé. Não é como alguns pensam que só sabem olhar para as coisas boas da vida. Se tu não estás curado, é porque não tens fé. Ou se tu não tens dinheiro, é porque não tens fé. Se tu não tens uma vida boa, é porque tu não tens fé. E quem pensa assim não entende o que é fé. Não entende o Evangelho. Não entende a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que entendem, porque esses herdarão a terra. Esses viverão com o Senhor para sempre. Deus te abençoe e até ao próximo estudo.